E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Rui Monteiro começando mais um vídeo do canal Rankings do Futebol Brasileiro. Vocês já viram aí na thumb, viram no título do vídeo também do que se trata, né? São todos aqueles times que em algum momento ganharam o Campeonato Brasileiro de forma invicta, seja Série A, Série B, Série C, Série D, né? Independente da série. Vocês vão ver que são poucos casos. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque nós estamos indo aí para a 10ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro de 2020 e dentre os 128 clubes que disputam as 4 divisões do Campeonato Brasileiro, restam apenas 3 invictos, que é o Central de Caruaru, o Gama e o Novo Horizontino. São 3 times aí da Série D que muito provavelmente não vão terminar o campeonato invicto, e agora vai ficar cada vez mais difícil ser campeão invicto, porque na Série A e na Série B precisa de 38 jogos para ser campeão. Na Série C precisa de 24 jogos e na Série D precisa de 24 jogos. Então é muito difícil, a partir de agora, né, nós estamos em 2020, sair algum campeão invicto. Então estou fazendo esse vídeo aí, né, para contar para vocês um pouquinho da história, da trajetória desses clubes que foram campeão brasileiro de forma invicta, né? Espero que goste do vídeo. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Já vou pedindo logo o seu like, vou pedindo para você se inscrever no canal aí também, acionar o sininho para receber notificações quando tiver vídeo novo, porque isso tudo é muito importante para a gente que está começando a produzir conteúdo no YouTube, né? Espero que goste do canal, não só do vídeo de hoje, mas dos vídeos que a gente está sempre trazendo aqui. Quem acompanha o futebol sempre ouviu falar que o único campeão brasileiro invicto da Série A na história, foi o Internacional de Porto Alegre em 1979. Vocês estão vendo aí na tela agora o time que entrou no último jogo daquele campeonato contra o Vasco, né? Afinal foi contra o Vasco. E vocês podem reparar aí, né, destaque para alguns jogadores importantes na história do futebol brasileiro: Falcão, Valdomiro, Mário Sérgio, né? Mauro Galvão, então jogadores importantes que tiveram naquela campanha ali do Internacional em 1979. Um campeonato que teve 94 times, né? Porque não tinha Série B, não tinha Série C em 1979, né? Então, aí vocês estão vendo a campanha agora. O Internacional conseguiu 16 vitórias e 7 empates, em 23 jogos, fez 41 gols, tomou 13. E na final, o primeiro jogo no Rio de Janeiro, ganhou de 2-0 do Vasco. E no Sul ganhou de 2-1, né, 2 vitórias aí na final e levou o campeonato de forma invicta. Agora vocês vão ver aí os adversários, né? Como eu disse, um campeonato com 94 times, começavam 80, depois entravam times de São Paulo e Rio de Janeiro na segunda fase, na terceira fase entrava Guarani e Palmeiras, campeão e vice, respectivamente, 78. Vocês estão vendo aí os adversários de cada uma das fases. Na primeira fase, grupos de 10. No grupo do Inter classificou 8. E o Internacional enfrentou a América do Rio, Operário de Campo Grande, Grêmio, Santa Cruz, Atlético Paranaense, Figueirense, Coritiba, Rio Branco do Espírito Santo e Sport. Na segunda fase classificava 2 para a terceira. O Inter voltou a enfrentar o Atlético Paranaense, que também classificou para a terceira, pegou o Desportivo Ferroviário do Espírito Santo, Inter de Limeira, Caldense, São Paulo do Rio Grande do Sul, Anapolina e Goitacás. Na terceira fase só restavam então 16 times, em 4 grupos de 4, classificando o primeiro de cada grupo para a semifinal. E o Internacional voltou a se classificar, todas as vezes classificando em primeiro. Na terceira fase classificou em primeiro, enfrentou Goiás, Cruzeiro e Atlético Mineiro. No caso do Atlético Mineiro, o Atlético não levou time para jogar com o Internacional, um protesto que fez contra a CBF, a recém-criada CPF, e tomou WO. Então o Internacional classificou para a semifinal quando pegou o Palmeiras, empatou um jogo e venceu o outro, e na final venceu os 2 jogos contra o Vasco. Esse é o único time invicto, campeão da Série A. Na Série C, vocês já estão vendo aí na tela, agora mesmo eu apareço na tela aí de novo, pessoal. A gente já teve campeões invictos na Série C. E um deles foi o Vila Nova de Goiás em 1996. Vocês estão vendo o time campeão aí, tem os nomes aí. Quem quiser dar pausa aí pode dar pausa para ver os nomes dos jogadores.
Vocês estão vendo aí também, já está falando que o jogo do título foi contra o Botafogo de São Paulo. Final ida e volta. Primeiro jogo em Goiás, o Vila ganhou por 2-1 e depois o Vila venceu de novo, aí já em Ribeirão Preto por 1-0. Vocês estão vendo aí a comemoração do gol, né? O gol do título do Vila Nova contra o Botafogo de Ribeirão Preto. A campanha, vocês já estão vendo aí na tela, foram 11 vitórias e 3 empates. O Vila Nova em 1996, na Série C, fez 29 gols e tomou 8. Os adversários do Vila, esse campeonato que em 1996, na Série C, teve 58 equipes, uma primeira fase com grupos de quantidades diferentes de equipes, grupo com 3 equipes, grupos com 4 equipes, grupo com 5 equipes, né? Vocês estão vendo aí a campanha toda. Na primeira fase, derrotou o Uberlândia e o Anápolis. Na segunda fase, derrotou o Gurupi, de Tocantins. Nas oitavas, passou pelo Fluminense de Feira de Santana. Nas quartas de finais, passou pelo Nacional de Manaus. Nas semifinais, derrotou o Atlético do Porto. E na final, venceu o Botafogo de Ribeirão Preto. Outro time que também foi campeão de forma invicta, campeão brasileiro de forma invicta, o último time que fez isso, né, foi o Volta Redonda, Série D de 2016. Vocês estão vendo aí o time do Volta Redonda. Mais uma vez, quem quiser dar pause aí, pode dar pause para ver os nomes desses jogadores aí, né? O último time que ganhou alguma divisão do brasileiro de forma invicta. A final foi contra o CSA. Primeiro jogo em Alagoas 0-0 e o segundo jogo em Volta Redonda 4-0. Aí um detalhe interessante aí já sobre o CSA. CSA em 2016 estava na Série D, em 2017 na Série C, em 2018 na Série B, e em 2019 na Série A. E aí caiu, né? E agora em 2020 já está de novo na Série B. Estão vendo a campanha aí, foram 16 jogos, 10 vitórias e 6 empates. O Volta Redonda nessa campanha fez 29 gols e tomou 8. Foi um campeonato aí com 68 equipes, 17 grupos de 4. Na primeira fase, o Volta Redonda passou por URT, Desportiva Ferroviária e Goianésia. Classificava 2 de cada grupo e aí fazia já uma... Na segunda fase já era mata-mata, né? Classificava os primeiros colocados, os 15 melhores segundos, melhor dizendo. Na segunda fase voltou a enfrentar o RT, passou pelo RT. Nas oitavas pegou o Anápolis de Goiás. Nas quartas eliminou o Fluminense de Feira de Santana. Na semifinal passou pelo Motoclube do Maranhão. E na final, como eu já disse, derrotou o CSA. E por fim agora, pessoal, vou trazer para vocês um time que conseguiu ser campeão brasileiro invicto 2 vezes. Vocês já estão vendo aí na tela. A primeira vez foi da Série C, em 1997. Esse é o time do Sampaio Corrêa de 97, né, que vai disputar a Conmebol em 98. E aí vocês estão vendo alguns jogadores, detalhe para o Adãozinho, que está aí no meio, que poucos anos depois se tornaria um dos maiores ídolos do São Caetano, naquela escalada do São Caetano ali, em 99, 2000, 2001, 2002. O Adãozinho acabou se tornando um jogador histórico do São Caetano, né? E está aí nesse time que foi campeão da Série C com o Sampaio Corrêa de forma invicta em 1997. O Campeonato Brasileiro da Série C de 97 tinha 64 equipes, né? Uma primeira fase aí com 16 grupos de 4, daqui a pouco a gente vai ver os times que o Sampaio Corrêa teve que eliminar para ser campeão. Uma campanha de 12 vitórias, 6 empates, fazendo 33 gols, tomando 11. O jogo do título foi contra a Francana, né? Foi 3-1. Por que eu falo de jogo do título? Porque não teve uma final em ida e volta, né? Foi um quadrangular final, daqui a pouco a gente vai chegar lá. Na primeira fase, o Sampaio Corrêa, em 97, eliminou o Santa Rosa do Pará. Na na primeira fase ainda, o 4 de julho do Piauí e o River também do Piauí. Na segunda fase passou pelo Quixadá do Ceará. Nas oitavas voltou a pegar o Santa Rosa do Pará, eliminou o Santa Rosa. Nas quartas de finais
eliminou o Ferroviário do Ceará e aí já classificou direto para o quadrangular final contra Juventus de São Paulo, Francana e Tupi, quando foi campeão nesse quadrangular final aí. Essa foi a primeira vez que o Sampaio Corrêa ganhou um Campeonato Brasileiro de forma invicta. E aí na tela vocês já estão vendo a segunda vez que isso aconteceu, aí já na Série D de 2012. Na Série D de 2012, que já contou com 40 equipes. A campanha do Sampaio Corrêa, vocês estão vendo aí, foram 11 vitórias e 5 empates, marcando 37 gols e tomando 8. A final foi contra o Craque de Goiás, no jogo de ida em Goiás 1-1 e o jogo de volta em São Luís 2-0. Na primeira fase desse campeonato eram grupos de 5 equipes. O Sampaio Corrêa caiu num grupo com Misto do Mato Grosso, Comercial do Piauí, Santos de Amapá e Araguaína do Tocantins. E classificava 2 de cada grupo, ia direto para as oitavas de final, quando o Sampaio Corrêa passou por Vilhena de Rondônia. Depois voltou a enfrentar o Misto de Mato Grosso já nas quartas de finais, classificando pelo critério de gol fora de casa. Na semifinal pegou o Baraúnas do Rio Grande do Norte. E na final, como já visto aí, venceu o Craque, para se tornar dessa maneira campeão invicto brasileiro da Série D, segunda vez na história do Sampaio Corrêa. Tá bom, pessoal? Uma curiosidade que eu quis trazer para vocês aí no vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Semana que vem a gente está chegando aí com mais vídeo, tá bom, pessoal? Se você chegou até aqui, deixa o like aí para nós, se inscreve no canal, isso é muito importante pra gente, tá bom? Obrigado pela força e até mais.